Pessoal, bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Então, para a gente inaugurar o programa de entrevistas do TI Zona Sul, meu nome é Vinícius, atualmente sou professor do IFSU no campus Jaguarão. Temos aqui como nosso primeiro convidado muito especial Pablo Caldeira, engenheiro eletricista. Em breve vamos conhecer um pouco mais sobre a história do Pablo. Bom, como esse é a primeira gravação, fazer uma breve apresentação do projeto. Esse projeto eu criei em 2019, o TI Zona Sul. O objetivo é divulgar alguns talentos e coisas interessantes que a gente tem na região, porque eu acho que tem muita coisa legal na região. O Pablo, inclusive, é um exemplo disso. É um ótimo exemplo. E tem muita coisa na região, então, que a gente pode divulgar. Às vezes as pessoas podem querer ir trabalhar em outra região porque achar que aqui não tem oportunidade, mas tem muita empresa legal. Ou também as empresas podem querer não se instalar aqui, por não conhecer a mão de obra muito qualificada que nós temos aqui. Então, essa é uma pequena contribuição para a gente fazer todo mundo se conhecer aí. Especificamente, agora, essa vai ser a primeira entrevista. Eu vou fazer algumas outras. Vou chamar essa aqui de primeira temporada. Tá? Na primeira temporada, a gente vai ter uma ênfase em conhecer a história de alguns convidados, as pessoas que têm uma história legal. E também mostrar algumas carreiras também, para ajudar quem está tentando fazer algumas escolhas profissionais aí. Dito isso, então o primeiro convidado é o Pablo, tá? Antes de passar já a palavra para o Pablo, eu queria fazer questão de explicar por que o Pablo foi convidado, porque eu até tentei procurar, mas não achei exatamente a data da mensagem ali, mas quando eu estava fazendo uns vídeos para a internet, e o Pablo me mandou uma mensagem legal, uma mensagem gentil sobre um vídeo que eu tinha feito, porque às vezes a gente tem um certo trabalhinho para editar, agora mesmo a gente estava tendo um trabalhinho para deixar tudo ok no áudio, Pablo? E às vezes as pessoas nem dão uma curtida, então achei legal a atitude do Pablo. E além disso, o Pablo, já tive a oportunidade de trabalhar com ele no IFSU, quando eu era analista. O Pablo sempre foi uma pessoa, tanto no pessoal quanto no profissional, que além de ser um profissional, quando tinha que trabalhar, o Pablo era um cara super sério, super dedicado, mas também no quando também a gente estava ali no momento mais descontraído, também era um cara super legal, Isso aí eu acho que é importante o profissional, A gente, tem um momento que é sério, que é a hora de trabalhar, mas também é importante a gente saber se relacionar com outras pessoas, Pablo? O Pablo aí, exatamente, com certeza, conheceu algumas pessoas aí que às vezes fora ali do ambiente de trabalho são meio chatinhas, digamos assim. Então tem o que que mais acontece. tem que saber se relacionar também. Então, pessoal, Exato. já passando a palavra para o Pablo, nessa entrevista, nós vamos conhecer um pouco a história do Pablo, como é que ele se tornou engenheiro eletricista, e o que é o curso de engenharia elétrica, E já na melhor tradição aí, João Kleber, no final do programa o Pablo vai nos responder se é engenheiro elétrico, se é engenheiro eletricista, se é os dois. Então tem que ficar até o final para ver aí para saber a resposta. Para saber a resposta. E a última coisa, eu tô nessa tradição de TV anos 90, eu tô que nem Faustão, interrompendo o convidado. Mas antes que falem que eu tô copiando aí essas modinhas de podcast, aí depois eu vou botar um link que a gente tinha lá na FURG já um projeto de entrevistas também. Então, desde 2010 que eu tô fazendo isso aí, hein? Não tô na modinha agora. E, inclusive, eu estava pensando em reativar essa questão de entrevistas, e até o Pablo, mais uma vez, reforçando por que o Pablo é o primeiro convidado, que o Pablo também, nessa mensagem, ele, se eu não me engano, tu botou alguma coisa assim, Pablo, vamos fazer uma coisa juntos uma hora, ou botou alguma coisa nesse sentido. Então, nesse sentido, o Pablo também é um coautor desse projeto aí, que ele me incentivou
Por causa que eu pensei em fazer, mas aí não sabia se fazia ou não fazia. Né? Mas no momento que o Pablo me mandou aquela mensagem, eu achei bom. Então acho que pode ser interessante, já que tem mais gente que achou legal. Bom, sem mais delongas, né? Primeiro vamos dar uma repassada aí na vida do Pablo, né? Quem que era o pequeno Pablo? Como é que o que tu queria fazer quando tu era criança? Sim, Pablo, primeiramente, contigo. né, saudações pro pessoal da TI Zona Sul, né? E só recapitulando o que tu falou ali em relação ao podcast, que realmente, tipo, não essa moda tá acontecendo agora, só que o pessoal, eu particularmente, meu primeiro contato com a internet de maneira que como um entretenimento, né, não como pesquisar algo, porque para mim a internet era para te aprender algo e somente, não era entretenimento. Foi com podcast, né? Tipo, vendo alguns fóruns de Lost na época, lá nos primórdios de Lost, a gente caía alguns podcasts, né? Sobre isso, e teorias da conspiração e tal, e foi meu primeiro contato de entretenimento, assim mesmo, tipo, de entender que era um conteúdo que eu não tava estudando, ou não tava tendo algum aprendizado específico, assim, mas, tipo, cultura em geral. Então, eu particularmente eu gosto bastante do podcast no dia a dia assim tal, porque como eu falei desde o início assim quando eu comecei a usar a internet como entretenimento, o podcast é uma coisa que é sempre bem-vindo. E outra coisa, recapitulando também o que tu falou, em relação à importância da gente poder, não digo dar a voz, mas poder a gente ter algum espaço para o pessoal que é daqui, para os profissionais que são daqui, profissionais novos daqui, porque realmente é um fato que a cidade de Pelotas, a região sul, ela é um polo exportador de mão de obra, assim, sabe? Tipo, a gente tem muita mão de obra mesmo, mão de obra boa. Eu tenho bastante contato, bastante convívio com pessoas de outros estados, e é sempre comum a gente encontrar algum pelotense perdido por aí em alguma empresa ou algum instituto, ou enfim, como docente, e é bem comum acontecer isso. Tá? Em qualquer lugar vai ter algum ex-aluno do IFSU, algum ex-aluno da Federal, né? Então a gente tem bastante mão de obra legal. E, e eu sou daqui também, né? Fico muito feliz com essa mão de obra que é daqui. Você é daqui, como tu falou, como começou o Pequeno Pablo, né? Se for dar uma breve resumida, assim, era uma criança muito hiperativa, quando acho que a palavra hiperativa ainda não, nos anos 90 ali, ainda não tinha, acho que esse conceito da hiperatividade. Eu era Tu era absurdamente imperativo hiperativo antes de virar moda, então. antes de virar moda, era hiperativo antes de virar moda. E aí era aquela criança que a minha mãe ficava, né, sem saber o que fazer, até os 6 anos de idade, quando minha irmã nasceu, que eu meio que fiquei com aquele compromisso de querer dar um exemplo. Não que fosse mudar muita coisa, mas eu meio que conseguia controlar, assim. E também eu sempre gostei muito de música desde pequeno, então na bateria eu encontrei um pouco a minha calmaria, assim, por conta da hiperatividade, desde criança toco bateria, gosto de bateria, assim. Não me considero músico, porque na minha concepção a pessoa que acaba vivendo da música, enfim, eu acho que se chama músico, né? Então eu sou mais um entusiasta, assim, gosto bastante da bateria, gosto dos instrumentos, assim, tal, só que a minha profissão acabou indo por outro lado, assim. Eu gosto de paralelo porque eu sempre tomei para mim que enquanto for um hobby, não vou ter, digamos assim, não estou muito afim de fazer, ou não quero, então a bateria sempre fez parte, assim, da minha vida. E eu sempre, como todo bom, para quem não sabe, eu sou engenheiro eletricista, já dando spoiler, engenheiro eletricista Ó, e olha o spoiler aí, uh, Pablo. eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho também, e técnico eletrônica, né? Fiz técnico eletrônica no IF. E como todo bom técnico em eletrônica ou engenheiro eletricista, a criança que abria seus brinquedos, que ficava mexendo nas coisas e queria ver como é que funcionava, ganhava um brinquedo, queria saber, tá, mas como é que funciona, entendeu? Uma criança que questiona tudo e tal. E como toda criança que acha que um dia vai ser engenheiro, alguma coisa do tipo, gostava muito de matemática. Sempre gostei bastante de matemática, assim mesmo. Sempre estudei em escola pública onde eu morava, no bairro onde eu morava, e sempre fui muito interessado por matemática, assim. E aí algumas professoras específicas
viram, assim, que eu gostava muito de matemática e incentivaram, assim, sabe, para esse lado. Outras não incentivaram tanto, teve algumas histórias, assim, de professores que meio que não souberam que lidar com o fato de eu ser uma criança que era muito hiperativa, gostar de matemática, enfim, e tal. Mas eu particularmente, minha mãe e meu pai, eles nunca tiveram, tipo, muito estudo, assim, vieram famílias que vieram do interior, assim, da zona rural. Minha mãe era alfabetizada, porém tinha um ensino fundamental incompleto. E então, apesar de ser uma família muito grande, eu tenho, tipo, inúmeros tios e inúmeras tias dos dois lados, assim, é uma família que até então não sabia o conceito mesmo de faculdade. Esses dias eu estava até brincando com a minha noiva, conversando com ela, falando que uma coisa que é um fato que por muito tempo eu confundia faculdade com vestibular. Na minha cabeça era, tipo, eu achava que era a mesma coisa, eu não sabia. Tipo, perguntava, sabe o que é um vestibular? Eu meio que falava, eu sei, mas no fundo, tipo, eu não sabia exatamente o que era um vestibular e o que era uma faculdade. Na minha cabeça, as duas coisas eram a mesma coisa, sabe? E por ignorância mesmo, eu não sabia e tal, a gente não tinha esse conhecimento do que fazer. E como todo aluno de ensino fundamental de um bairro, chega um momento onde tu termina a tua oitava série, tu precisa fazer um ensino médio em algum lugar, assim, né? E sempre rola aquela tensão, pelo menos na minha época, né, nos anos 90, rolava aquela tensão de tipo, onde é que ele vai estudar? Porque a escola do bairro é perto de casa. E aí tu precisa de uma escola que fique perto também, por conta da função de ônibus e tal. E a minha mãe sempre ficava tipo, onde é que vai estudar? Estuda num lugar melhor? Ou, tipo, que fica um pouco mais longe ou mais perto de casa? E aí teve uma ocasião onde foram, na escola onde eu estudava, no Fernando Trepton, um cursinho pré-vestibular. Na verdade, era pré-Cefet, RS, né? E era uma inauguração do cursinho. E eles iam fazer um simulado de verão, aquela jogada de marketing que tem, assim, tal. O pessoal ia fazer uma prova, né? E dentro dessa prova, dependendo da pontuação que tu tivesse, tu conseguiria alguns descontos ali na mensalidade do cursinho, né? E aí eu cheguei em casa e a minha mãe já falou, tá, mas quanto é que custa para fazer isso daí e tal? Porque era complicado. Tá, vai pagar um curso? Não, não é assim, não custa nada, é só levar 1 quilo de alimento e tal. Aí beleza, fui fazer a prova no Colégio Coronel Pedro Osório, isso daí era 2005, por aí, mais ou menos, eu acho. 2004 para 2005, talvez. E aí era muita gente na volta daquele colégio. Tipo, eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, tô aqui, mas tá, vou fazer. Aí tá, fiz a prova, achei a prova até consideravelmente, assim, tranquila, assim, de fazer. Algumas coisas eu era bem defasado, mas como eu falei, lá na escola onde eu estudava, realmente, para uma escola pública, a gente tinha ótimos professores, assim, principalmente de exatas, a gente tinha ótimos professores lá. Nunca me esqueço, a professora Cláudia, de matemática, tinha algumas professoras, e Carla, eu acho que, se eu não me engano, era de português, tinham professoras bem boas, assim. E aí eu fiz aquela prova, e aí tá, passou o tempo e eu fui lá ver o resultado, assim, para ver se tinha saído alguma coisa, assim, tal. E aí eu procurei meu nome e vi que tinha ficado entre os primeiros lá da prova, e com isso acabaria ganhando uma bolsa, um custo de ajuda de custo para fazer esse cursinho, né? E a minha mãe, tipo, tá, adorou, porque na cabeça dela tinha a ideia de, agora o Pablo vai poder fazer um ensino médio, na época, para fazer a prova era para o ensino médio, beleza, não preciso correr atrás de um lugar para fazer, mas a princípio eu ia fazer o cursinho para tentar fazer a prova, né? E aí dentro dessa bolsa eu tinha ganhado também a matrícula, a inscrição, né, para fazer o vestibular para o ensino médio, e ali eu cursei. E ali naquele curso específico eu aprendi, obviamente, coisas que dentro da oitava, até a oitava série eu ainda tinha essa dificuldade, mas foi onde eu desenvolvi bastante, tipo, a parte portuguesa, especificamente. Teve um professor, Jorge Moraes, que, é um professor de português, assim, ó, é fora da curva, assim. É um professor bem caricato, assim, ele parece meio que sei lá, não sei explicar, assim, mas é uma mistura de Einstein, assim, um Einstein gaúcho, assim, sabe? Tipo, professor fora da realidade. E aí eu sentava sempre, tipo, digeri bastante, assim, sabe? Tipo, a parte de português, me alimentei bastante daquilo dali, e aí eu fiz a prova e entrei no IF. Quando eu entrei no IF, na verdade, no Cefet, né? Aí se abriu, assim, sabe? Se abriu realmente. Eu falo que dá para dividir tranquilamente, assim. Eu brinco bastante. O Vinícius me conhece, eu tô sempre brincando, falando bobagem, assim, tal. Mas falando de uma maneira séria, tipo, minha vida se dividiu bastante, assim, antes do Cefet e depois do Cefet, assim, sabe? Porque ali eu comecei, tá, eu entrei pro ensino médio. E ali eram todos iguais, assim, tipo,
tinha um pessoal que vinha da escola pública, escola privada e tal, e ali eu comecei a perceber que, tá, o que é uma faculdade, o que é um curso técnico, comecei a descobrir, ainda no primeiro ano, o que eram as coisas, assim, sabe? E eu sempre fui muito curioso, e comecei a descobrir com meus colegas, inclusive, aprendi muito com meus colegas, com os professores e tal, e aí eu entendi o que eu queria, assim, para mim. Pablo, Aí, desculpa te interromper. Assim, só para quem talvez não conheça o IFSU, né, nessa época, eu acredito que tu fez foi parecido comigo, né? A gente entrava no ensino médio, né? E, perfeito. tipo, depois do final do primeiro ano, alguns cursos tu podia fazer, né? Alguns cursos tinha que ter um ensino médio completo, mas a maioria dos cursos é requisito do primeiro ano, né? Não sei se tu ia falar, mas aí depois, como é que foi que tu escolheu o teu curso? Aí dentro do IFSU, comecei a... Tem as feiras das profissões, tem aqueles eventos que tem aquelas feiras, e eu sempre gostei muito da parte de exatas no sentido, tipo, eletrônica e tal. Quando eu era criança, na minha cabeça de criança, eu não tinha a intenção de ser um engenheiro, eu tinha a intenção de ser eu, como criança, era para ser um cientista louco, assim, sabe? Eu queria ser um cientista. A minha inspiração era o Bigman, do World Bigman. Eu era fissurado pelo aquele programa que dava na TVE, chegava em casa para assistir. Então, na minha cabeça, eu queria ser aquilo dali, né? E aí, depois, entendendo o que são cada área, assim, cada área da ciência, das exatas, e aí eu, gostei da eletrônica, assim, sabe? E terminei meu primeiro ano no ensino médio, como tu falou, fiz o vestibular para eletrônica e estudava, de manhã e de tarde, na eletrônica. E aí, dentro da eletrônica, comecei a entender o que eu realmente gostava, o que eu realmente queria, e sempre gostei da parte, tipo, software e hardware, né, integrado dentro da eletrônica. E aí, na eletrônica, acabei, tipo, conhecendo a engenharia elétrica, vamos dizer assim, né? E aí já é uma etapa depois, assim. Mas enquanto técnico em eletrônica, né, trabalhando, na verdade, já formado como técnico em eletrônica, comecei a trabalhar um pouco antes de me formar ali na eletrônica, comecei a trabalhar com manutenção de computadores, né? Trabalhava em loja de manutenção de computadores, e naquela época era um serviço que, cara, era muito serviço mesmo, Hoje eu não sei como é hoje, eu particularmente não me lembro de ter levado algum computador assim para assistência, mas, cara, naquela época era muito forte mesmo, assim, sabe? E era um serviço que hoje, pelo menos o que eu acompanho, tem muito serviço de assistência de computadores, tipo, high-end, assim, tipo, computador gamer, assim, tal. E naquela época era desktop do mais simplesão, assim, sabe? Até um mais top. Então a cidade toda procurava muito o serviço de reparo, né, de computadores. Trabalhei ali por um tempo, e depois eu entrei para o IFSU como estagiário, né, na época. Depois trabalhei como terceiro também, onde eu fui colega do Vinícius, né, na parte de TI. E aí foi um tempo bem legal, foi um tempo que eu aprendi bastante coisa, assim, gostei bastante de trabalhar com o pessoal. E o que eu falo, assim, dos lugares onde eu trabalhei, eu acho não, com certeza, assim, foi o único lugar que eu mantenho um contato com meus ex-colegas de trabalho, sabe? Meu primeiro trabalho mesmo, eu passo, às vezes, assim, por um outro colega, mas eu não mantenho contato, não tenho contato deles, assim, sabe? Agora vocês ali, tipo, o pessoal que trabalhou ali com a gente na época da DETIC ali, cara, eu mantenho contato, assim, mantenho amizade, sabe? Tipo, pega o Seron, que nem trabalha mais lá, ou o Sica, o Iguinho, o Jodar, os guris, todo mundo tem realmente uma amizade, assim, sabe? Com eles continuam com essa amizade. Então foi um período bem legal, e foi uma fase onde a carga de serviço ali era uma carga mais tranquila para eu poder conciliar o início da engenharia elétrica, né? Que foi onde também foi outra chave que foi virada. Até o técnico, eu sempre gostei muito de matemática, gostava muito de matemática, me considerava bom em matemática, e tudo isso morreu na primeira semana de engenharia elétrica, né? Tipo, na primeira semana de engenharia elétrica eu vi que tudo aquilo que eu tinha visto no ensino fundamental, no médio, no técnico, realmente, tipo, porque sempre tem aquele estigma, né? Tu tá no ensino fundamental, as pessoas falam, tu acha que tá tranquilo, mas quando chegar no ensino médio, tu vai ver que o negócio é diferente. Aí tá no ensino médio, dá uma dificuldade ali, mas, tipo, vai ver que no técnico é diferente. No técnico o pessoal já é mais maduro e tal. E fiz o técnico, tipo, obviamente estudei bastante e tal, procurei me conseguir. Aí na engenharia sempre se ouvia muito disso, e realmente, tipo, na engenharia, pelo menos na engenharia elétrica ali do IFSU, o impacto inicial foi bem forte, assim, sabe? Para mim, que já estava dentro da casa,
imagino para as outras pessoas de fora, assim, a primeira prova, eu me lembro de geometria analítica, foi, foi um divisor, assim, de águas. O pessoal teve que repensar seus conceitos sobre a engenharia. Mas depois a gente vai se acostumando. Não, essa primeira prova é um divisor, né? Eu também me formei lá na FURG também. Eu me lembro que a gente entra ali, essa prova aqui tá tranquilo, né? Quando vai ver as notas ali, é uma, Cara, uma surpresa. é complicado. Eu me lembro essa primeira prova foi porque a primeira aula, eu acho que era de introdução à engenharia elétrica, aquela aula assim mais para orientar os alunos assim. Eu me lembro que tinha na época um convênio da França com o IFSU. E um dos pré-requisitos, se eu não me engano, era tu ter um coeficiente de rendimento X lá, né? E aí eu me lembro que, pô, aquela injeção de ânimo, assim, nos primeiros, né? Pá, pra te poder fazer um convênio, pra te poder ir pra França, assim, e tal. E eu me lembro exatamente que eu pensava assim, cara, eu vou ter um coeficiente de rendimento legal, vou estudar, pelo menos o coeficiente eu vou manter, assim, sabe? Pra ter... Cara, primeira prova ali eu já tava tipo assim, cara, como é que eu vou manter esse coeficiente de rendimento? Aí foi, até... Eu digo que o meu primeiro e o meu segundo semestre de engenharia, assim, foi meio que, tipo assim, tá, vamos conversar, assim, tu vai focar mesmo, é isso que tu quer? Porque eu ainda estava muito na função de como eu já trabalhava no técnico, eu pensava naquela coisa, tipo assim, pá, tenho 5 anos para estudar ali e tal, mas eu vou conciliando, trabalhando e tal, mas na engenharia tu percebe que, tipo, cara, determinadas coisas tu não consegue só empurrar com a barriga, sabe? Não tem como, tu vai ser vencido pelo cansaço, porque tu vai estar ali dentro, tu vai estar não focando, né? Não é nem a função de levar a sério, porque às vezes tu tem uma outra prioridade, sabe? Então foi onde eu coloquei, não, a minha prioridade vai ser a engenharia, vai ser eu concluir, vai ser estudar, e foi aí onde eu foquei, né? Aí realmente, a partir do terceiro semestre ali, onde eu comecei a focar mais, começou a ficar um pouco mais agradável, assim, mas o primeiro e o segundo semestre, para mim, particularmente, foi bem complicado. Assim. E depois tu acha tu acha que o curso ficou mais fácil ou tu que já estava mais, como é que eu vou dizer, mais preparado, digamos assim? Mais calejado? Calejado, O que boa. eu vejo, assim, até para o pessoal que deseja entrar na engenharia, assim, para qualquer engenharia, aquela primeira metade ali da engenharia, vamos dizer até o quarto, quinto semestre, ela é bem semelhante nas disciplinas básicas ali de cálculo, as disciplinas de mecânica, de física básica ali e tal, elas são bem similares e geralmente é onde é a parte mais maçante. Quem já vem direto do ensino médio, eu via pelo menos alguns colegas que tipo sentiam mais, né? Porque ali dentro do IFSU especificamente é uma escola é origem a escola técnica, né? Então é uma origem exata, né? Então existe essa cobrança em cima do exato, existe essa cobrança em cima do cálculo e da física, é bem forte já desde o ensino técnico, desde o ensino médio, na verdade, né? Que eu fiz lá. Então esse início é bem complicado. Só que depois ela começa a ficar mais agradável, realmente. A dificuldade ela não vai diminuir, ela realmente continua bem complicada, assim, sabe? Mas é uma dificuldade que, cara, estudando vai, sabe? Aquilo. Só que pelo menos começa a enxergar um pouco mais as aplicações, né? Eu, particularmente, como eu falo, eu gosto da engenharia, gosto da engenharia elétrica justamente por conta dessa parte da teoria aplicada, assim, sabe? Da prática, daquilo que tu consegue enxergar, né? Eu, pelo menos, a área que eu tomei, assim, né? Que é a parte de automação. Então, acaba ficando um pouco mais fluido, assim, pelo menos para mim, acabou ficando mais fluido. E tu acaba que, na convivência, tu acaba criando como é que eu posso dizer, um costume, né? É a mesma coisa como o pessoal que fala de academia, né? Complicado. Ir para academia a gente sabe que tem que fazer um exercício físico, mas, cara, é complicado. E quem tá sempre lá, quem vai sempre lá, já torna aquilo ali como uma rotina da vida, entendeu? Então, a minha rotina era sair às 11 horas da noite da aula, dar uma estudada até, porque minha cabeça particularmente funciona melhor de madrugada, assim, então eu estudava até um pouco de madrugada, no outro dia não estudava. Eu mantinha sábado mesmo para estudar bastante. Domingo eu geralmente tirava mais para a parte de trabalho, porque eu gosto tipo, da parte de código, da parte de eletrônica, passava mais rápido do que a parte maçante teórica, vamos dizer assim, né?
Então, eu meio que dividia desse jeito e acabou que, nesses 5 anos, se tornou uma rotina, sabe? Realmente se tornou uma rotina. Hoje mesmo, às vezes, eu comento com a minha noiva, eu penso assim, cara, se eu voltasse naquela rotina Uhum. daquela época, eu não tenho aquele pique, sabe? E realmente, é uma coisa que tu vai acabar desenvolvendo dentro do curso. É natural, assim, sabe? Então, tipo, para quem entra e realmente a pessoa quer, tipo, não tá ali para testar, a pessoa realmente quer e acha que não vai conseguir, não acha que, cara, vai dando um pouquinho mais de esforço, vai colocando um pouco mais aqui e tal. Não tenta te comparar muito, porque isso é um problema, assim, sabe? Que eu vejo, assim, porque pensando na área das exatas, assim, né? Existe uma frieza que eu percebo, assim, sabe? Enquanto aluno ou profissional, existe uma frieza e essa frieza acaba te colocando, nem digo em ambiente de competição, né? Mas em ambiente de comparação, assim, sabe? Tu vê muito, tu pensa, pô, mas aí o cara tá. Eu acho que em qualquer área, mas eu percebi bastante isso na engenharia, porque essa função de tu tá sempre com a sensação de que tu nunca sabe nada, sabe? E na verdade, e não é verdade isso, sabe? Tipo, eu depois que eu saí da engenharia elétrica, começa a perceber no mercado de trabalho que o aluno é muito bem preparado, sabe? Falando em especial ali da engenharia elétrica do IFE, os números estão aí, né? Tipo, a engenharia elétrica no IFE tem um conceito absurdo, assim, sabe? Tipo, tanto em ENAD, quanto tem um conceito muito bom no MEC, assim, sabe? E realmente os profissionais quando saem dali, existe uma ainda para aquilo que tu não sabe, porque tu é um engenheiro, tu é preparado para lidar com as coisas que tu não sabe, com as coisas que todo mundo sabe e tipo Sim. as outras pessoas resolvem, né? Então, tu tem uma curva de aprendizado que ela é nítida, sabe? Tipo, da pessoa que é graduada, da pessoa que estudou ali e tal, que já está um pouco calejada, tu vê que no mercado de trabalho fica mais macio, assim, vamos dizer assim. O Pablo, só uma coisa ali que queria voltar um pouquinho, Sim. para tu falar um pouquinho. Como é que foi que tu escolheu o curso de engenharia elétrica, assim? Quando tu estava ali naquela época do vestibular, assim, pô, o que eu faço? Fala um pouquinho sobre essa Show. parte aí. Tá, tem como falar bem sobre isso, porque Claro. eu tava. Quando eu terminei o ensino médio barra ensino técnico, porque terminou quase junto ali, né? Eu queria muito fazer engenharia elétrica. E a minha ideia era fazer engenharia elétrica na URGS, né? E era a minha ideia, fazer engenharia elétrica na URGS, até porque a engenharia elétrica do IFSU, na época, ela estava ali, os alunos estavam, eu acho que no quinto semestre, quarto semestre, talvez, sabe? Em 2009 era mais ou menos isso. Ou talvez um pouco mais, não me lembro. Mas não tinha nenhum aluno formado ainda, não tinha nenhum aluno graduado. Então, a minha ideia era fazer na URGS. A minha visão era fazer na URGS. E daí, na época, não tinha o Enem como é hoje, né? Tipo, se eu não me engano, eu acho que um semestre ou um ano depois, o Enem mudou, né? Como é hoje, assim. Mas na época eu fiz o vestibular ali para o IFSU, fiz o vestibular para a URGS e fiz Ciência da Computação na Federal. Fiz o vestibular de Ciência da Computação. E daí saiu o resultado da URGS, se eu não me engano, foi o resultado primeiro e eu tinha passado. Só que eu fiquei naquela coisa de tava o chorindo, né? Tava feliz que tinha passado lá, mas eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou estudar lá, tipo, de manhã e de tarde lá, sabe? Tipo, não tinha como, meus pais não tinham como me tipo, dizer, não, vai que a gente segura. Não tinha como, sabe? Eu já trabalhava, eu estava aqui, a minha renda era importante, sabe, aqui. E aí eu ficava pensando, cara, o que eu vou fazer, sabe? Aí saiu o resultado do. Aí eu fiquei naquela coisa, tipo, que tinha aquele período entre sair o resultado e a matrícula, né? E eu tava meio triste, não sabia o que fazer, assim, tal, e saiu o resultado do IFSU. E aí eu tinha passado no IFSU também. Aí eu tava naquela coisa, tipo, beleza, passei no IFSU, mas não, no início eu não queria realmente fazer ali no IFSU, a minha ideia não era fazer ali. E aí eu conversei, uma coisa que me marcou, assim, algumas coisas são pontuais, assim, que marcam, né? Sim. E eu tava na casa de um colega meu do ensino médio, na época já era ex-colega do ensino médio, o Pedro, e tava conversando com a mãe dele, a tia Lucy, e aí eu perguntei para ela sobre, falei, bah, contando a situação, né, pá, tinha passado lá e tal, porque o Pedro também tinha passado na época para engenharia civil, se eu não me engano, civil lá na URGS. E aí eu falando para ela que, pô, eu queria, né, ir para lá e tal, mas não tinha como. E aí eu falei para ela perguntando assim, o que achava, né, da situação de fazer isso aqui ou tentar ir para lá e tal. E aí ela falou tipo que
tá, por mais que eu fosse para lá, o que ia depender muito era como eu ia me comportar como aluno, entendeu? Tipo, porque de nada adiantaria eu ir lá para a URGS e, como aluno, não me comportar de maneira a aproveitar tudo que a URGS poderia me dar. E também aqui, se eu pudesse buscar mais do que talvez o curso pudesse me oferecer, né? Na época não tinha conhecimento do quão grande seria o curso de engenharia, né? Eu poderia tirar bom proveito daqui, né? E ela me falou aquilo e falou: depois que tu te formar, o que vai fazer o teu nome é o engenheiro que tem ali no início, ali, sabe? Tipo, onde tu te formou vai ser irrelevante depois na hora do mercado de trabalho, sabe? Se tu for realmente um bom profissional. E aquilo ficou assim, me marcou, e eu digo, tá, vou encarar o IFSU. E não deu outra, né? O IFSU depois, eu acho que 2, 3 semestres depois, a engenharia do IFSU já tava, tipo, muito top, assim, sabe? Teve casos de gente que saiu do IFSU, da engenharia do IFSU, foi para a URGS e depois acabou voltando. E aí se colocaram duas boas universidades, sabe? Tanto a URGS quanto o IFSU se colocaram como boas universidades com boas faculdades de engenharia elétrica. E aí bom, aí foi a história ali na engenharia elétrica e realmente, cara, eu tenho muito a agradecer. Isso traumatizou um pouquinho, né, a engenharia ali, enquanto aluno, mas deu tudo certo, no final deu bem certo. Show de bola. E como é que foi essa questão, assim, de depois que te formasse, pegasse o canudo, né? Tem aquela Que eu piada, né? faço? Que o cara, um dia ele é estudante, no outro dia ele é um desempregado, né? Como é que foi essa É tua desempregado. transição? Demorou muito? Como é que foi essa Pois é, parte aí? sempre fiquei muito preocupado, assim, com a função do trabalho em si, né? Porque até então tu é uma aposta, né? Tu é um aluno, tu tem aquela ideia, tem aquele sonho, por mais que seja um ótimo aluno, enfim, que não era o meu caso, mas enfim, tipo, por mais que seja o aluno número 1, tu ainda é uma aposta. Pode ser que no mercado de trabalho não seja para ti, né? Tipo, daqui a pouco a pessoa tem ótimas notas, o cara é um gênio, é um crânio e não tem um desenvolvimento social, vamos dizer assim, que acontece muito, assim, sabe? Da pessoa é muito boa numa área, às vezes até trabalhando assim, eu fico pensando, cara, isso daqui, tal pessoa, é certo que seria um cara muito bom nisso, sabe? Porque tem muito conhecimento disso. Só que eu não consigo imaginar determinadas pessoas que eu conheci trabalhando com outras pessoas, ou enfim, tipo, tendo que sair um pouco fora da curva da parte técnica. Tem essa balança, assim, né? Então, tipo, já ficava pensando, tá, o que eu vou fazer, né, quando terminar? E na época, ali pelo final, talvez sétimo semestre, oitavo semestre da engenharia, um pouquinho antes, foi onde eu saí, né, eu trabalhava no IFSU, trabalhava como terceiro na TI ali do IF, quando eu fui colega do Vinícius, e eu saí fora e resolvi focar na área mesmo que eu queria, né, porque até então, tipo, a TI para mim era quase que um escape para eu poder ter um trabalho onde que aqui na região eu pudesse fazer minha faculdade, né? Porque como técnico eletrônica, aqui ia ser bem difícil conseguir em Pelotas. Então eu resolvi sair para já, porque era uma coisa, né? Tipo, tá, tu sai daquele teu conforto ali, eu vou sair da TI e vou focar em procurar o que eu realmente estou estudando. E aí, de imediato, assim, eu acho que deu uns 2 meses depois que eu saí, eu assumi na bolsa de pesquisa, né? E aí onde abriu um outro mundo assim para mim, né? Tipo, que é a pesquisa, né? Então eu tinha uma bolsa RAI do CNPq, se eu não me engano, era. E a gente na época tinha um convênio do IFSU com a LifeMed, né? Então eu trabalhei em algumas partes eletrônicas específicas de um equipamento deles, né? Onde até acabei fazendo meu TCC em cima disso, né? TCC que inclusive gerou patente do grupo de pesquisa depois, né? Tem uma patente em andamento. Então eu já estava procurando já o foco real na engenharia elétrica, né? Quando estava quase terminando a engenharia elétrica, ali já estava, vamos dizer assim, em paralelo ali o final da bolsa de pesquisa, os relatórios finais ali e tal, o TCC final, no final do ano, teve um colega meu, o Henrique, que ele foi meu colega no eletrônica, ele entrou na engenharia comigo e depois ele foi para a Austrália, foi pelo Ciência Sem Fronteiras, né? E quando ele voltou, a gente, tava voando, fazendo um monte de projetos juntos, assim, e tal. E ele sempre falava, cara, tem que trabalhar onde eu trabalho lá e tal, que é uma empresa de automação aqui de Pelotas, a MESP, né?
uma empresa de automação aqui em Pelotas. E ele falou, cara, tinha que trabalhar lá e tal, que seria legal trabalhar lá, eu vou te levar lá para te conversar com os caras lá e tal. E eu falei, não, é que eu tô na bolsa e o TCC, eu tava enlouquecido com tudo aquilo. E aí, não, beleza, mas quando terminar, a gente vai para lá e tal. E ele ainda tava, como ele tinha voltado da Austrália, ele ainda não tinha, ele tava um pouco, em alguns semestres atrás, assim, né? E aí era mais ou menos janeiro, se eu não me engano, ele falou, cara, não dá para segurar mais, meu. Vem semana que vem aqui, tu tá na bolsa ainda, mas vem semana que vem, vamos conversar para te começar a trabalhar com automação, porque é o que precisa, assim. E aí, cara, eu comecei, fui lá conversar, e aí na outra semana, assim, eu acertei com o pessoal da bolsa ali, e comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar, e eu resolvi, porque eu tinha, era bem tradição, assim, não digo tradição, mas era bem previsível o pessoal da bolsa acabar indo para o mestrado, né? E eu sempre tive a vontade da indústria mesmo, assim, sabe? Não sair um pouco da sala de aula, poder aplicar aquilo ali na indústria. E aí, cara, na automação industrial, dentro da cidade, sabe? Tipo, uma empresa que acabou me dando bastante liberdade enquanto estagiário ainda, sabe? Na verdade, eu entrei como estagiário. Eu entrei ali, trabalhando um período de estagiário ali, né? Trabalhando aquele meio turno ali. E aí eu trabalhei até a sexta-feira da minha formatura. Na sexta-feira eu me formei, na segunda-feira eu tive a folga para poder agilizar documento, CREA e tudo e tal, e na terça-feira eu já assinei já com eles, ó. Já fiquei trabalhando lá. E aí ali eu, cara, ali eu aprendi muita coisa de automação mesmo, porque dentro da engenharia eu já foquei, porque ali na engenharia elétrica do IF tu tem, vamos dizer assim, tu tem área de telecomunicações, vamos dizer assim, eletrônica de potência, que seria eletrotécnica, automação e eletrônica. Vamos dividir em 4 grandes áreas, assim, né? E dentro disso eu fui para a parte de, vamos dizer assim, eletrônica e automação, né? Sempre gostei dessa área de eletrônica e automação. E ali casou, né? Casou o que eu já fazia nas aulas de automação, ou sistemas de controle, ou até de eletrônica, juntou tudo e acabei indo para lá. E ali eu desenvolvi um baita de um trabalho, assim mesmo. Foi um trabalho bem legal. Depois, enquanto trabalhava ali, comecei a engenharia de segurança do trabalho, né? E eu fiz essa pós-graduação, que também te dá um título de engenheiro, ali na Católica, foram 2 anos e um pouquinho ali. Comecei a fazer ali para poder assinar determinados documentos de segurança de máquinas, assim, tal, que aí já é voltado específico para o que eu estava trabalhando. E aí, depois de ter trabalhado ali nessa empresa, eu saí já pensando em outro rumo, assim, tal, e comecei a trabalhar um pouco com projetos, tipo, enquanto eu estava naquela transição de, vou sair da cidade, vou ficar aqui, porque eu queria realmente, tipo, buscar algo que fosse mais atrativo para mim, assim mesmo, né? Tipo, com todos os agradecimentos à empresa que me deu a oportunidade inicial ali, mas eu tinha essa ideia de algo um pouco maior. E eu comecei a trabalhar no início com alguns projetos que eu tinha, assim, aqueles projetos que geralmente, Pablo, tem como pegar tal projeto e tal, aí tu fala, pô, eu tô com uma rotina de trabalho, não tem como, assim, tá? E aí comecei a pegar esse tipo de projeto, tava na ideia de juntar um dinheirinho e sair da cidade, assim, pelo menos sair do estado. Foi que aí esse mesmo colega, o Henrique, me apresentou um outro amigo, que é o Juliano, né? Que hoje a gente tá junto aí. E a ideia dele, ele tinha uma empresa, a Mecalônia, né? Tinha uma empresa de manutenção de máquinas, tá? Dava manutenção para máquinas da indústria, e aí ele resolveu virar essa chave e fabricar as próprias máquinas. Então, no início estava e ele tinha a ideia, não, quero fabricar as próprias máquinas, e aí eu sei que tem tu aí, e cara, a proposta é essa, a gente tem a ideia de fazer isso, e vamos tocar a empresa do zero, assim, e eu falei, cara, é justamente isso que eu quero, esse desafio louco, assim, que a gente abraça, né? E aí a gente começou a tocar do zero. No início eram, sei lá, 3, 4 pessoas ali, cruzando e cabeceando na área, porque aí tu sai tipo, tu projeta, tu monta, tu instala, tu vai fazer tudo, tu apresenta, tu vende, daí vai, né? E aí, foi sucesso, assim, hoje a gente tá aí já tá com uma equipe legal, assim, já não precisa ficar tanto cruzando e cabeceando na área, né? E a gente já tá com algumas máquinas no mercado, já tá com bastante máquina no mercado, já tem um nome no mercado, né?
e com projetos novos, com projetos futuros, com ideias futuras, e acabou que casou bem, porque a mentalidade da empresa é uma visão de pessoas, uma visão nova, assim, vamos dizer assim, né? Então, tipo, a gente trabalhou muito, não só na parte de engenharia, como na parte de desenvolvimento da marca também da empresa, porque como era uma empresa nova, a gente tinha que ser, tipo, pô, tinha empresas que estão há mais de 30 anos no mercado, né? Então, para te conseguir entrar nesse mercado, tem que ter diferencial. Então, a gente colocou diferenciais muito específicos, assim, nos nossos equipamentos, e a gente teve como lema que nada seria frescura, assim, sabe? Pensando em máquinas para a indústria, geralmente o pessoal pensa, vamos pensar em interface, por exemplo, né? Onde o pessoal vai mexer. É aquela coisa meio quadrada, sabe? Botão quadrado, aquela coisa meio arcaica, aperta e deu, e aquele conceito de que o operador ele é o peão, ele só tem que apertar um botão de partir, um botão de parar, ele não precisa ficar com muita frescura. E a gente não entendia dessa maneira, porque, cara, hoje qualquer pessoa tem um celular, sabe? Um celular é uma coisa absurdamente complexa de interface, só que é intuitiva para o cara usar. E a gente pensou, pô, por que a gente não faz uma coisa legal nesse sentido, sabe? E a gente usou bastante coisa nova, assim, para as máquinas, e aí hoje a gente está com um mercado legal, assim. De bola, Pablo. E tu te formou, que ano que tu te formou mesmo? Eu me formei em Quantos anos aí? 2015, né? 2015. Engenharia foi 2015. A gente está em Sim. 21, já foram. Foi já. 6. Parece que foi ontem tudo isso, parece que foi ontem. Ainda sobre o mercado de trabalho, assim, o pessoal Sim. que esses teus colegas, assim, imagino que tu deve ter contato com eles ainda, né? Algum tipo de contato, assim. Alguns sim. Esse pessoal que saiu do mestrado, assim, o pessoal conseguiu se colocar bem também? O que aconteceu até, a gente tem um grupo de ex-alunos ali do IF, né? Aí pega de todos os semestres, assim, tal. E esses dias a gente até estavam levantando, assim, a gente estava levantando o futuro do pós-formado, assim, né? E aí o pós-formado é realmente um recorte de como está o país naquele momento, né? Então tu pega quem estava se formando, por exemplo, em engenharia elétrica, quando eu estava entrando na engenharia elétrica, pegou aquele boom do petróleo, sabe? Então teve o concurso de engenheiro que tinha 30 vagas, os caras chamavam uns 30 e ainda chamavam mais alguns, assim, sabe? Então era uma coisa absurda, teve muita gente que foi para essa área. E aí tu pega, na época que eu estava me formando, teve muita gente que foi para a sala de aula, né? Muita gente foi para a sala de aula na demanda e no crescimento que teve de Instituto Federal, né? Principalmente aqui na região. Então teve muita gente que saiu do mestrado e acabou indo primeiro como professor substituto, depois como professor efetivo e tal. Então teve bastante gente assim. Algumas pessoas que já entravam na intenção de autônomo, né? Tipo, então tem alguns colegas que hoje que tem a sua empresa, alguns colegas que trabalham na parte de Forças Armadas, então tem colegas que trabalham são na Marinha, tem no Exército também, no Exército também. Então, tipo, meio que foi dividindo, assim, o pessoal. Alguns já eram concursados e prestaram outro concurso dentro da própria instituição. Então, foi meio que ramificou desse jeito, né? Claro, Mas tá pelo menos na época que eu... todo mundo empregado. Olha, até onde eu sei, pelo menos da minha época ali, todo mundo empregado, porque é que é um pouco complicado todo mundo, né? Porque se formaram Sim. 6 pessoas comigo no meu semestre, né? Então, tipo, pelo menos comigo, na época entravam 60, se eu não me engano, era. E então ia ali afunilando até chegar 6, 7. Acho que agora as últimas turmas que acabaram 60 para 6 é um funilzinho, hein? É um funilzinho, mas acontece. Então, tipo, é que vai meio que diluindo, né? Esse 60 se forma, de 60, aqueles 6 que se formam ali, provavelmente, sei lá, 2 eram dos primeiros 60 realmente lá, outros ficaram, tipo, estavam atrasados ou alguma coisa. Acontecia bastante, sim, sabe? Agora até vi que nas últimas turmas que se formaram teve alguns números maiores, assim, tá? Então tem vários fatores, na verdade, né? Tem vários fatores que influenciam esse funil, assim. Mas pelo que, até onde eu sei, assim, tipo, todo mundo que eu pelo menos mantenho contato, continua empregado ou está empregado, assim, tal. Só que tem um porém que é
que é a função do como a pessoa está empregada também, né? Que é um fator que é um polêmico, né? Que é a função do engenheiro analista, né? Que acontece muito de empresas que contratam um engenheiro como um analista, né? Então, tu não tem o título de engenheiro porque com o título de engenheiro na empresa, tu vai receber o piso de engenheiro, por exemplo. Né? É completamente financeiro a coisa, né? Então, tipo, muita gente é analista e é analista por anos, né? Então, acontece bastante essa, esse problema que eu vejo, assim, sabe? Em algumas empresas privadas, né? Que é a função de tu ter um engenheiro como engenheiro mesmo. Acaba sendo um problema. Mas até onde eu sei, tipo, o pessoal tá todo mundo empregado. Quem não tá empregado tem sua empresa, né? Então, pelo Tu, menos tu da minha sabe, tu época, acho que sabe, tá bem sabe legal, dizer de assim. cabeça mais ou menos o piso, quanto é que é hoje? Só o pessoal ter uma ideia, assim? Hoje, Mais ou se eu não me engano, menos. são Dá um chute o aí. piso, acho que são 8 salários mínimos, se eu não me engano. Não, Ah, não, não sim, quero chutar algo errado aí. sim. Se eu não me engano, É, é 8. Se eu não me engano, são pode, 8 pode salários. ver que é um curso bem difícil, né? Mas parece que tem uma gratificação financeira interessante ao final, né? Sim, sim, sim. É bom dar uma googleada aí, porque eu não tenho exatamente certeza desse valor, mas eu acredito que está em torno disso. Mas realmente, essa gratificação financeira tem, né? Por conta também, tipo, da demanda, né? Tipo, não tem tantos profissionais formados também, tem toda essa função. O bom seria que toda a profissão fosse bem remunerada, né, no país. A gente sabe que não tipo, a gente sabe que por convivência assim, com outras pessoas, que em outros países, tipo, não necessariamente tu precisa ter uma graduação tipo, bem seletiva, sei lá, uma engenharia ou uma medicina e tal, mas tu pode ser, sei lá, ter um trabalho de, sei lá, taxista, tá? E tu vai ter uma remuneração, obviamente compatível com a tua categoria, só que tu vai viver bem, entendeu? Tu não vai te matar para poder sobreviver, né? Tu vai viver bem daquilo que tu recebe, do que o país te oferece, né? Então, eu penso assim, tipo, o problema não é no quanto tu recebe, mas o quanto tu precisa receber para poder sobreviver, né? Então, tipo, pô, poderia receber menos, sabe? Mas tu saber que com aquele valor ali, tu é um valor digno, é um valor que tu consegue trabalhar, é um valor que tu consegue sustentar tua família. E a gente sabe que não é assim, né? Tipo, então, esse é o principal problema que eu vejo. Bom se todo mundo tivesse não uma remuneração alta, mas uma remuneração que fosse compatível com as necessidades que a gente tem, né? Sim, não. Muito bem, Pablo. Pablo, já encaminhando assim para a gente fechar, imaginando assim uma pessoa, né, a gente viu pelo teu depoimento, até pelos números, assim, de muita gente que entra e pouca gente sai, que é um curso, dá para dizer que é um curso difícil, né? Assim, o que tu diria Sim. assim para quem está ali pelo ensino médio e quer se preparar para entrar e para cursar engenharia elétrica? Alguma dica? Sim. Uma dica para quem quer cursar engenharia elétrica. Assim, Cara, como é que primeira, tu se prepara? Estuda bastante física, matemática? sim, o aluno, o início ali, com certeza, física e matemática, tá? Sem sombra de dúvidas, física e matemática. Principalmente física, vou dizer bem a verdade, principalmente física, tá? A matemática em si, ela vai te servir como base ali, só que tu vai ver que o desenvolvimento no cálculo é um pouco aquém da matemática que tu aprende ali, né? Mas a física, ela é muito importante. Tipo, e tentar, pô, hoje mesmo com o YouTube, hoje mesmo é muito coisa de velho, né? Mas, tipo, com o YouTube, talvez assim, ó, pelo menos ó, um conselho que eu daria, assim, sabe, para alguém. Porque tu falar, estudar física, tá, e o cara vai lá pegar física 1 e tal, e começar a estudar física, acaba que o cara vai se desiludir. Só não, a não ser que seja uma pessoa muito realmente focada, tu tá na 8ª série e ficar estudando física, cara, vai ser muito difícil, sabe, tu querer focar naquilo ali. Então, o que que eu penso, assim, como o curso de engenharia é um curso de algo aplicado, eu pensaria em tu estudar a física aplicada a algo, entendeu? Então, tu começar a entender os conceitos físicos primeiro do que tu entender propriamente a teoria da física, né? Então, se tu querer te apegar a fórmulas, não pensa que tu decorando fórmula, ou entendendo fórmula, ou sabendo fazer umas contas de física, vai ser o que vai te facilitar na engenharia. Realmente vai te facilitar, só que para te ter uma visão de engenharia mesmo, é interessante tu entender os conceitos físicos, sabe?
E às vezes tu entender os conceitos físicos, tu não precisa necessariamente tu ter a noção da teoria, né? Porque o mais interessante, pelo menos eu, assim, enquanto que acontece muito o reverso, né? Tipo, às vezes tu tá na engenharia, tu estuda muito uma teoria de algo, e hoje eu trabalhando, às vezes eu tô trabalhando alguma coisa, tipo, algo que é muito, sei lá, é muito tecnológico, muito na ponta, assim, tal, e eu tô estudando, lendo algum datasheet, algum manual, e eu começo a ver alguns termos, algumas coisas que, tipo, eu penso assim, cara, faz todo sentido isso agora, sabe? Tipo, isso faz todo sentido, aquela teoria faz todo sentido, tá aqui, sabe? Tipo, é isso. Então, esse comportamento de tal coisa é por conta daquilo, sabe? Então, talvez para quem não, para quem quer entrar na engenharia, seja mais atrativo para poder estudar, eu diria, né? Tu ter essa noção do conceito das coisas, sabe? Então, tipo, ter conceito da física mecânica, eletricidade, termodinâmica, propriedade de materiais, essas coisas do tipo, cara, eu acho que é tu começar a desenvolver um interesse pelo assunto, sabe? Seja vídeo bobo, vídeo de curiosidade, ou o que for, assim, sabe? Mas buscar esses vídeos, esse conteúdo específico. Porque talvez não seja tão interessante para uma pessoa que está no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, tu estudar a física, a teoria mesmo, como eu estava falando, né? Mas talvez tu pegar aqueles conceitos físicos, sabe? De começar a procurar tu ter uma rotina de interesse, assim como eu mesmo tenho minha rotina de vídeos de canais que eu assisto, que às vezes é um vídeo até um vídeo bobo, aparentemente, só que existe uma física por trás das coisas, entendeu? Então tu começar a procurar entender o conceito físico das coisas, seja elétrica, termodinâmica ou mecânica, a propriedade de materiais e tal, começar a ter interesse no conceito das coisas, sabe? Tipo, do porquê que as coisas estão acontecendo, do que propriamente ali a teoria, porque vai acabar resbalando ali na teoria, mas não só na leitura do livro, porque tu fala às vezes para uma pessoa que está no terceiro ano, não, estuda física, qual é o conceito que ele vai ter? Cara, pegar meu livro de física e estudar, ou pegar as coisas de física e estudar ali, tipo, o movimento circular uniforme, sabe, tipo, estudar aquilo dali, e, tipo, tenta pegar aquilo dali, só que estudar, tipo, a aplicação, ou, tipo, como aquilo ali se comporta no espaço, como aquilo ali se comporta na realidade, que vai acabar que vai facilitar, assim. Inclusive, é o que acontece bastante depois que tu te forma, tu fica de frente com situações onde tu pensa, pô, então era isso, sabe? Tipo, aquela teoria que eu estudei é essa prática que eu tô vendo aqui agora. Então, talvez o pessoal que é mais novo, assim, é menos maçante e mais interessante buscar essa cultura, assim, sabe? De como as coisas funcionam, pensando em física e matemática. Muito bom, eu praticamente achei uma ótima dica e que não é todo mundo que dá essa sugestão aí. Pablo, É. assim, para não ocupar muito teu tempo, quer falar alguma coisa? Não, Te cortei? não, pode seguir, podemos seguir. Não, então, será que podemos fazer a revelação, então? Revelação. Pô, essa É é engenheiro uma pergunta. elétrico ou é engenheiro eletricista, Pablo? Engenheiro elétrico ou engenheiro eletricista? Bom, isso daí, como a gente tem profissionais de todos, tipo, antes do profissional existe a maneira com que a pessoa se comporta, né? E tem gente que não gosta, tem gente que fica, não, engenheiro eletricista, engenheiro elétrico que é o ligado na tomada. Mas na verdade, tipo, se for pegar no conceito da palavra, tem engenheiro mecânico, engenheiro, né, tipo, engenheiro mecânico é engenheiro mecânico, assim como poderia ser engenheiro elétrico. Só que o que eu acredito, né, que existe um título, é um nome, e esse título vamos dizer assim, existe o CONFEA, que é quem vai reger o título do profissional, e o título é engenheiro eletricista, né, não é engenheiro elétrico. Então, só que um conselho que eu vou dar, assim, até para meus colegas que são engenheiro eletricistas e não gostam de ser chamado engenheiro elétrico, tem certos momentos que não precisa complicar, entendeu? É que nem quando chegar numa eletrônica e pedir um resistor de chuveiro, sabe? Tipo, não, resistência é propriedade, resistor é. Então, tipo, para certas pessoas não precisa complicar, né? Mas realmente, quando for pedir para colocar teu nomezinho ali embaixo, engenheiro eletricista, não vão se apresentar como engenheiro elétrico, que aí fica complicado, mas engenheiro eletricista. Aquele momento jabazinho, não sei se tu quer Sim. deixar algum link assim para quem quiser te acompanhar ou da empresa que tu está trabalhando. Me acompanhar é meio complicado porque eu tô fora das redes sociais, Tá meio né? offline. Mas tô offline.
Mas Mecalônia, se vocês procurar Mecalônia aí no Google. Aí eu botei aqui, tá aparecendo na tela aqui o site da Mecalônia e o Instagram. Fala um pouco sobre a empresa, enfim. Exato. A Mecalônia é uma empresa aqui de Pelotas, tá? Ela é uma empresa que começou com manutenção em máquinas, tá? Para a indústria. E hoje ela, já há 3 anos, ela fabrica as próprias máquinas, tá? Então a gente está em vários estados do Brasil. É mais fácil achar a Mecalônia, as máquinas da Mecalônia fora do Rio Grande do Sul do que no Rio Grande do Sul. E nós fazemos máquinas para a indústria mais, vamos dizer assim, na parte de final de linha, né? Seria na parte packing. Então a gente tem máquinas armadoras de caixa, seladoras de caixa, formadoras de caixa. Então é aquela linha que o pessoal sabe, né? Monta a caixa, ou bota o produto dentro, fecha a caixa e tal. Então essa é o que a gente desenvolve. Inclusive a Mecalônia ela tem uma visão, vamos dizer assim, bem atual, assim, sabe? Tipo, para conversar até com o aluno, a gente, antes da pandemia, a gente sempre teve essa ideia de trazer os alunos para dentro da empresa, assim, sabe? Sempre quando dá os alunos ir lá visitar, porque acaba que para nós, a gente que desenvolve, né? A gente faz um projeto, o projeto é como se fosse um filho, né? A gente fica ali, a gente trabalha naquele projeto ali, às vezes por meses, depois lança no mercado, e para o mercado é mais um produto. E às vezes a gente não consegue mostrar para alguém o tanto de coisa que a gente fez ali, sabe? Tipo, sempre quando chega alguém que mostra um pequeno interesse, assim, sabe? Por como funciona uma máquina, cara, a gente fica ali horas falando, a gente não tem problema de ficar falando, porque é a oportunidade que a gente tem para mostrar, sabe? Porque às vezes tu pega e vai mostrar para tua mãe em casa, tua mãe vai falar, tá, pô, legal essa máquina aí, pô. Só que, tipo, pô, tu quer mostrar a tecnologia que tu fez, tu desenvolveu. Então, às vezes, a gente até quando tem contato, quando é instalado alguma máquina, ou a gente recebe algum feedback de cliente, a gente fica bem feliz, assim, sabe? Tipo, que nem agora, essa semana, aí teve uns feedbacks legais de cliente e elogiando a máquina e tal, e aí a equipe fica bem feliz, tanto de mecânica, elétrica, montagem, enfim. Então, sigam aí, Mecalônia, o pessoal atualiza bastante o Instagram, quando surgem vagas, o pessoal acaba colocando as vagas aí também. E depois que passar essa pandemia, se quem está assistindo esse vídeo for aluno aí de algum curso, inclusive aí ex-professores aí, que estiverem assistindo meus ex-professores, né, estão assistindo esse vídeo, se quiserem entrar em contato com a empresa para a gente abrir as portas aí, mostrar para o pessoal, fazer aquela visita técnica, aí a gente está sempre disposto, né? Às vezes está meio corrido e tal, mas sempre dá para arrumar um tempinho. Então, combinando bem, tá tudo certo, né, Pablo? Dá tudo certo, tudo certo. Então tá, Pablo. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que seria isso aí. Queria agradecer aí o Vinícius pelo chamado. Como eu falei, eu sou uma pessoa que quem me conhece fora, nos bastidores desse vídeo, sabe que eu estou sempre brincando, sempre rindo, sempre falando. Mas é legal a gente trocar esse assunto, essa ideia, assim, até em pandemia mesmo, não fica conversando muito no trabalho mesmo, é trabalho, vai para casa e tal. E é legal esse tipo de conteúdo, assim, pra gente poder trocar uma ideia. E eu vou ficar aí no aguardo dos próximos episódios aí e vou torcer pelo canal. Muito bem, obrigado, Pablo. Agradecer Valeu. a presença do Pablo e com certeza foi um episódio muito interessante para quem quis conhecer mais sobre a história tanto do Pablo quanto sobre o curso de engenharia elétrica, né, que forma os engenheiros eletricistas, né, mas também aprendemos que informalmente tá tudo bem de chamar de engenheiro elétrico também, né, informalmente. Para mim tá tranquilo. Para mim tá tranquilo. Então, vai ter outras entrevistas, tá? Já tem umas pessoas que eu quero trazer, falar também sobre outras profissões, né? Mas já queria deixar público aqui o convite para o Pablo voltar na segunda temporada, tá? Possivelmente talvez ano que vem, para a gente falar mais sobre automação, mais sobre os produtos é legal, da Mecalônia, sobre inovação, né? A patente legal que vocês fizeram aí. Então tem bastante assunto aí para uma parte 2. Tá bem? Sim. E até lá eu vou desenvolvendo aqui mais conteúdo, que quando chegar lá ano que vem a gente vai ter mais novidade. Muito bom. Então tá, pessoal. Esse vídeo aqui eu vou botar no YouTube, né? Talvez, ainda não sei, vou botar em outra plataforma de podcast também, como o áudio. Né? Mas então deixem essa curtida aí para apoiar também esse projeto aí. E quem tiver vagas aí, até para o pessoal da Mecalônia também, quando tiver
vagas aí, quiser mandar para a gente divulga. Tá bem, pessoal? Sem dúvidas. Então tá, uma boa noite para todo Valeu. mundo. Obrigado por terem ficado até agora. Abração. Obrigado, valeu, tchau, tchau.